Muito bem, como então disse o nosso irmão Nelson, nas suas aleluias e glórias, hoje chegamos então ao fim de 2 Coríntios, uma excelente carta onde aprendemos o que é o ministério, o que significa ser generoso e também o que é um verdadeiro servo de Deus. Isto seria uma forma muito simples de esboçar esta carta na sua totalidade. Antes de começarmos a ver esta última secção, este último parágrafo, estes últimos versículos, veio-me à minha mente, à medida que estudava esta carta para a introdução, aquilo que normalmente fazemos quando tentamos evangelizar, levar o Senhor Jesus a alguém perdido, a alguém da nossa família, a alguém da nossa vizinhança. E normalmente aquilo que fazemos é entregar a essa pessoa um Evangelho de João, não é? Depois de falarmos acerca de Jesus, nós entregamos o Evangelho de João. E não sei se alguma vez perguntaste a ti mesmo porquê? Porquê que entregamos o Evangelho de João e não entregamos o Evangelho de Mateus? Ou de Marcos? Ou de Lucas? Bem, a razão pela qual fazemos isso provavelmente é, mesmo que seja inconsciente, é porque João estabeleceu como propósito no seu Evangelho que tudo o que foi escrito ali, todos os sinais que ele destacou ali, foram escritos para que todos os que leiam possam crer que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida eterna nele. Então este é o grande propósito que João apresenta no final do seu Evangelho. Quer saibamos, quer não, muitas vezes entregamos o Evangelho com isso em mente, mas também porque quando nós lemos esse Evangelho é muito claro para nós quem é Jesus. Logo na apresentação, João deixa claro quem é o Senhor Jesus, qual é a sua natureza, de onde é que ele vem, qual é a sua missão. E também é-nos apresentado o que ele faz para salvar os pecadores, para redimir os pecadores. Mas quando nós fazemos isto, há algo que nós muitas vezes ignoramos. É que o mesmo Evangelho que apresenta o Senhor Jesus, quem Ele é e o que Ele faz pelos pecadores, esse Evangelho também apresenta quem é o cristão e o que nós devemos esperar dele. Como é que Ele vai viver neste mundo. Então notem alguns exemplos que eu tirei deste Evangelho de João. Vou apresentar na tela, diz assim João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então o texto nos deixa claro que os cristãos serão conhecidos pelo amor que têm uns pelos outros. Notem em segundo lugar, no capítulo 15 de João, versículo 2 e 3, todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto para que produza, e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então aquilo que nós esperamos de todo o crente é que ele possa dar fruto. À medida que o Senhor o vai limpando, vai santificando, ele vai dando mais e mais fruto. Mas não somente isso, notem em João capítulo 17 ainda, versículo 14 até o versículo 17, diz o seguinte: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Resumindo, o que João está a dizer-nos aqui, ou neste caso o Senhor Jesus, especificamente, é que o cristão é conhecido por ser alguém santo, separado do mundo, que não vive como o mundo vive. Ele está neste mundo, ele habita neste mundo, mas ele não vive como o mundo vive. Por último, no capítulo 17 ainda, versículo 11, diz o seguinte: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Esta é uma oração do Senhor Jesus. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Um pouco mais à frente, nesta mesma oração, o Senhor Jesus diz o seguinte, versículo 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, ou seja, todos nós, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam o quê? Um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Bem, aqui o que João está a dizer-nos, ou Jesus na sua oração, é que ele está a orar para que a igreja seja unida. Sejamos unidade na igreja, é isto que se espera dos crentes, que se amem, que sejam santos, que deem fruto e que sejam unidos. Então quem lê o Evangelho de João não só descobre quem é Jesus, o que ele fez, mas também quem são aqueles a quem ele salva. Como é que eles serão conhecidos, como é que eles serão vistos, reconhecidos no mundo inteiro. É isto que nós esperamos em toda a igreja. Quando visitamos igrejas, é isto que esperamos ver. Este é o grande objetivo da Trindade na sua igreja. No entanto, já ao concluir a segunda carta aos Coríntios, nós descobrimos uma igreja que não é assim. A igreja de Corinto é uma igreja dividida, é uma igreja mergulhada na imoralidade, ela não é santa, é uma igreja que não se ama, há contendas, há conflitos, há irmãos que levam outros irmãos para tribunal, é um caos esta igreja. É uma igreja que caiu no erro doutrinal, é uma igreja que se afastou do Senhor. Então é uma igreja que não está a espelhar ou não está a cumprir a expectativa, as orações que o Senhor Jesus fez pela sua própria igreja. Aliás, se nós vamos até ao texto de 2 Coríntios, notem como é que o apóstolo Paulo esperava encontrar esta igreja. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 20 e 21. Diz assim: temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero e que também vós me acheis diferente do que esperavais e que haja entre vós o quê? Contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Então notem, o apóstolo Paulo tem esta triste e infeliz expectativa de chegar a esta igreja e ver este cenário horrível de uma igreja. Paulo ainda avisou, se nós tivéssemos o tempo para ler o capítulo 3 outra vez, de que se ele for e não mudar a situação, ele vai ter que disciplinar e até mesmo destruir esta igreja. Bem, isto obviamente levou à reflexão de porque é que a igreja de Corinto e muitas das igrejas hoje não têm impacto no mundo. Porque é que as igrejas hoje nem sequer mudam uma cidade, uma nação, um país? Bem, eu acredito que é porque ela já não tem amor, é porque ela já não é santa e porque ela já não está unida. Creio que estes são os grandes problemas que estamos a enfrentar. A igreja não precisa de uma renovação musical, a igreja não precisa de mudar o seu edifício, a igreja precisa de mudar o seu coração, o seu interior, para que ela volte a ter o impacto que ela teve outrora. Bem, algumas pessoas, quando leem estes textos, elas dizem, bem, aquilo que o Senhor Jesus disse lá no Evangelho de João é só uma coisa utópica. É um ideal que o Senhor Jesus estabeleceu para que a igreja tente viver a vida mais extraordinária possível. Bem, eu não acredito nisso, porque na mesma Bíblia, no Novo Testamento, eu e tu encontramos igrejas que sim viveram dessa forma, que sim chegaram aí, que mostraram o Senhor Jesus com as suas vidas, que o mundo veio a crer por meio daquilo que viram neles. Vejam algumas situações, vamos até Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. A partir do versículo 42 até o versículo 47, um texto já muito conhecido por nós, que devemos sempre ler e ao mesmo tempo analisar a nossa situação. Diz assim o versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temores, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos.
Então, o que nós estamos a ver aqui é uma igreja que sim vive aquilo que o Senhor expectou, aquilo que o Senhor colocou para a igreja dele. Notem ainda um pouco mais à frente, no capítulo 8 também deste livro, Atos capítulo 8, versículo 4, a perseguição começou, a igreja começou a dispersar-se, alguns viajaram para o norte de Israel, um deles é Filipe, e notem o versículo 4, entre mentes os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. E notem o versículo 8, é isso que queremos destacar. E houve grande quê? Alegria naquela cidade. Não foi numa rua, não foi em duas ruas, foi na cidade. Um pouco mais à frente, no capítulo 11, ainda dentro deste contexto da perseguição, os crentes a fugirem, a dispersarem, eles não estão necessariamente a esconder-se, eles continuam a falar de Cristo. E notem o que nos diz o texto no versículo 23, depois de que a igreja começou a formar-se, eles precisavam de um pastor. Versículo 23 diz assim, tendo eles chegado, neste caso Barnabé, e vendo o quê? A graça de Deus. O que é que ele viu nesta comunidade recém-convertida, recém-nascida para o Evangelho? A graça de Deus. Alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Versículo 26 diz, tendo encontrado, neste caso a Saulo, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados como? Cristãos. Nós sabemos que era um termo para denegrir as pessoas que seguiam o Senhor Jesus, mas ficava claro para todos que estes eram partidários, seguidores de quem? De Cristo. Vamos talvez à igreja mais extraordinária do Novo Testamento. Vamos até 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Capítulo 1. Não temos o tempo para ler todo este texto, mas leiam comigo o versículo 3 e 4. Diz assim, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa quê? Então Paulo está a dizer aqui claramente que é inegável, que é claro para todos que os membros desta igreja são salvos. São filhos de Deus. E as evidências é a fé, o amor e a esperança. Notem um pouco mais à frente, versículo 6, diz, com efeito vos tornastes imitadores nossos e de quem mais? Do Senhor. Versículo 7, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedónia e na quê? E na Acaia. Notem, esta igreja, ela realmente vive aquilo que o Senhor Jesus disse 30 anos antes do Evangelho chegar a esta cidade. Então é possível ser uma igreja que ama. É possível ser uma igreja santa. É possível ser uma igreja unida. A pergunta não está o problema não está no Evangelho, o problema não está na palavra de Deus. O que é que acontece, ou o que é que está a travar de uma igreja ser santa, unida e amorosa? Eu creio que todos os que estamos aqui presentes desejamos isso das nossas vidas e da comunidade, da igreja. Como podemos chegar lá? O que é que nos falta para ser esse tipo de igreja? Porque isto é o que queremos fazer, não queremos fazer uma mera análise crítica da igreja de Corinto e uma positiva destas outras igrejas. Queremos chegar a nós, ao nosso coração e pensar como está a nossa igreja. É a nossa igreja uma igreja unida? É a nossa igreja uma igreja amorosa? É a nossa igreja uma igreja santa? É assim que somos reconhecidos? Sabemos que mesmo estas igrejas que acabamos de ler têm os seus problemas, elas têm certamente coisas por resolver, mas elas não são reconhecidas nem conhecidas pelos seus problemas, mas sim pelas suas virtudes e qualidades espirituais.
E é isso que queremos. É isso que desejamos para a nossa igreja. Então, nesta manhã, perguntamos: quais são as razões para que isso não aconteça na nossa igreja? O que está a falhar nas nossas vidas? O que é necessário arrepender para ser este tipo de igreja? Então, com este em mente, vamos até ao nosso texto. 2 Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13. E vamos ler então este último parágrafo, a partir do versículo 11 até o versículo 13 desta carta. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, a Deus, diz a minha versão, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Muito bem, até aqui a leitura. A nossa proposta nesta manhã, aquilo que queremos colocar diante dos irmãos é 2 ordens e uma bênção para ser uma igreja como Cristo. Uma igreja santa, uma igreja amorosa, uma igreja unida. Mostra quem Cristo é. E esse é o nosso objetivo. É isso que queremos para nós como igreja. Então, neste texto temos estas 2 ordens e esta bênção para chegar a ser isso. Bem, o apóstolo Paulo começa esta secção, notem o versículo 11, por dizer: quanto ao mais, irmãos. E paramos aqui. É interessante, porque isto surge logo depois do apóstolo Paulo dizer à igreja de que se eles não se arrependerem, ele vai até lá e ele vai disciplinar esta igreja e que ele irá usar a sua autoridade apostólica para destruir e não para edificar. Foram palavras duras, difíceis de escrever e difíceis de ouvir. Então, quando nós lemos isso, nós esperamos que logo a seguir o apóstolo Paulo continue a usar termos afetuosos, amorosos. Mas ele faz isso. Ele mostra que, mesmo assim, ele continua a amar esta igreja. Ele continua a cuidar desta igreja, a mostrar que ele está disposto a dar a sua vida por esta igreja. Porquê? Porque ele chama estas pessoas com a palavra ou a expressão mais amorosa ou das mais amorosas do Novo Testamento: irmãos. Irmãos. Mas não somente isso, ele diz a Deus, na minha versão. E é uma tradução, vamos dizer assim, que oculta um pouco o seu significado. Ela não é má, realmente podia ser a Deus, mas outras traduções, talvez os irmãos tenham isso, aparece como tenham alegria ou tenham saúde. Podia ser traduzido dessa forma. Bem, esta era a forma como as pessoas se despediam naquele tempo. Não é? Como se o apóstolo Paulo estivesse a sair pela porta da igreja e virasse para todos nós e dissesse: tenham alegria. E se fosse embora. Bem, quando ele faz isto, ele coloca um imperativo. Ele está a dizer à igreja que não é uma opção, não é uma escolha que nós devemos fazer de ter alegria. Ele está a ordenar à igreja que tenham alegria. Este é um imperativo que está no presente. Significa que há algo que eu e tu somos chamados a ter continuamente. E não só isso, está na voz ativa, significa que é algo que eu devo procurar ter. Alegria. É uma ordem, é algo que eu e tu devemos viver. Bem, é estranho porque a igreja de Corinto é uma igreja que não tem muitos argumentos para trazer alegria. É uma igreja dividida, é uma igreja em pecado, é uma igreja em grande conflito, em grande caos. E ainda assim o apóstolo Paulo sai pela porta e diz a todos: tenham alegria. Bem, é óbvio, a primeira implicação é de que a alegria não está condicionada às situações ou circunstâncias que estamos a viver. Por mais difícil que seja muitas vezes uma igreja como esta de Corinto, eu e tu não temos aqui a atitude ou a escolha para ter uma atitude de tristeza, mas sim sempre de alegria. Alegria. Bem, o apóstolo Paulo, ele é um exemplo máximo nisto. Vocês se lembram quando ele, em Filipos, prega o Evangelho, ele liberta uma jovem possessa de um espírito adivinhador e estes proprietários desta jovem ficam revoltados, apanham o apóstolo Paulo e Silas, levam-os para a cidade, eles são espancados publicamente, com varas romanas, são presos e o texto nos diz que lá pela meia-noite
O apóstolo Paulo e Silas, amarrados, cantavam louvores a Deus. Bem, isto só era possível para pessoas que tinham uma alegria em todo o tipo de circunstância. Bem, nós temos razões para ter alegria. A alegria aqui não é simplesmente uma coisa utópica, mais uma vez um chamado, um ideal para a nossa vida. Não, é algo que eu e tu devemos viver, porque está em nós. Notem o que o Senhor Jesus disse em João 15, versículo 11, também está na tela. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja o quê? Completo. Então o Senhor Jesus está a transportar para a vida do cristão a sua própria alegria. E nós sabemos, o Senhor Jesus, ele viveu uma vida difícil. Foi rejeitado pelo seu próprio povo. Foi levado à cruz do Calvário e sofreu no nosso lugar. E o texto está a dizer-nos que em todo o tempo ele é um homem alegre. E essa mesma alegria agora está nas nossas vidas. Notem ainda, capítulo 17, versículo 13, mas agora vou para junto de ti e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Sabem, o Senhor Jesus não nos deu 10% da sua alegria. Ele nos deu a sua alegria completa. Total. Está em nós, habita em nós. Para que não tenhas ainda dúvidas sobre isto, quando eu e tu fomos salvos, recebemos o Espírito Santo. E a Bíblia nos diz que o fruto do Espírito Santo é amor. E qual é o segundo ingrediente? Alegria. Alegria. Está em nós, ele habita em nós e dá-nos essa alegria. E não somente isto. A alegria não só é uma dádiva do Espírito Santo, não só é uma herança ou um legado do Espírito Santo, do Senhor Jesus, melhor dito, mas também é o resultado da soberania de Deus. É o resultado da soberania de Deus. Notem este texto muito conhecido de Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bem, o que Paulo está a dizer-nos nesta carta é que todas as coisas, boas ou más, todas elas cooperam, contribuem para o nosso bem. Nós que somos filhos de Deus, nós que amamos a Deus. Então não há razão para desesperar, não há razão para viver uma vida cheia de tristeza. Como crentes temos todas as razões para sempre estar o quê? Alegres. Alegres. Agostinho tinha esta famosa frase que certamente os carismáticos gostam. O cristão deve ser um aleluia da cabeça aos pés. O apóstolo Paulo tinha algo parecido. Ele dizia em Filipenses 4, 4 e 5, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo o quê? Alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Talvez a sua segunda vida, talvez a sua presença conosco sempre. Então a falta de alegria é, na verdade, uma desobediência. É um sinal de carnalidade. E é também falta de confiança em Deus. Um cristão sem alegria é um difamador do seu mestre. Lutero dizia o seguinte: o cristão deve ser uma doxologia viva. Então alegrar-se é a nossa primeira ordem para que eu e tu possamos chegar à santificação. Para que eu e tu possamos ser melhor dito, como o Senhor Jesus Cristo. Falta-me água nos lábios. O segundo imperativo que encontramos neste texto, voltando até 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11, é o verbo aperfeiçoai-vos. Aperfeiçoai-vos. Mais uma vez, é um imperativo. Não é uma escolha que eu e tu devemos fazer. É algo que eu e tu somos chamados a obedecer. E mais uma vez, está no presente a mostrar-nos que é algo que deve ser contínuo nas nossas vidas. Esta expressão, aperfeiçoai-vos, significa organizar as coisas. Então eu e tu somos chamados a organizar as nossas vidas. Significa ajustar o que falta por ajustar. É isso que devemos fazer nas nossas vidas. No mundo médico significa consertar ou restaurar um osso ou um membro que foi deslocado.
é usada por Paulo aqui, talvez uma tradução bem literal, significaria, ou seria, ser apropriado, ser adequado ou estar equipado. Bem, aqui o apóstolo Paulo muda o imperativo para a voz passiva ou média. Significa que este aperfeiçoai-vos não é algo que eu vou conseguir por mim mesmo, mas é algo que alguém quer fazer em mim. E a única ação que eu sou chamado a ter é não impedir, não colocar barreiras, não fazer limitações, porque alguém quer aperfeiçoar a minha vida, o meu coração. Bem, quem é esse? Notem o texto, Hebreus, capítulo 13, 20 e 21, vai aparecer na tela, diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos o quê? Aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Então, neste texto, encontramos o autor da maturidade na vida do cristão. Aquele que quer levar o crente a ser um adulto na fé. Quem é esse? O próprio Deus. Ele determinou fazer isso. E a única coisa que ele está a dizer-nos que nós devemos fazer é não colocar barreiras, não colocar impedimentos a esse aperfeiçoamento que ele quer fazer em nós. Bem, como é que ele faz isto? Quais são os meios que Deus usa para que eu e tu possamos chegar a essa perfeição? Bem, em primeiro lugar, a palavra de Deus, a Bíblia. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução ou para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, quando tu não lês a tua Bíblia, quando tu não paras para meditar, estás a colocar barreiras ao aperfeiçoamento que Deus quer fazer em ti. Quando não fazes isto, estás a limitar essa obra e vais ter que prestar contas a Deus disso. Não somente a Bíblia, mas também a liderança da igreja. Notem estes homens tão bonitos na tela. Efésios 4, 11 e 12 diz o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao quê? Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Quando pessoas dizem, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso de estar debaixo de uma liderança, o que elas estão a fazer é colocar barreiras ao aperfeiçoamento que Cristo quer fazer nas vidas. Em terceiro lugar, a própria igreja. Em Gálatas 6:1 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu. Essa mesma palavra, esse verbo que está aqui, é o mesmo que aparece em 2 Coríntios capítulo 13, para aperfeiçoai-vos. Consertem esse irmão, restaurem esse irmão, ajudem-no, para que, com um espírito de brandura, e o resto do texto não aparece. Por isso é tão importante a igreja, é importante estar numa comunidade. O Wiersbe dizia, e eu concordo com ele, não se pode criar um só crente isoladamente, como não se pode criar uma só abelha. Precisamos uns dos outros. A igreja é importante para chegar ao aperfeiçoamento. Então, não relacionar-me com os irmãos, não estar perto dos irmãos, ser uma pessoa distante, não ter nada com os irmãos na igreja, é uma barreira para o meu aperfeiçoamento. Em quarto lugar, um outro meio de graça é o sofrimento. O Senhor usa o sofrimento para o nosso aperfeiçoamento. Notem em 1 Pedro 5:10 diz o seguinte: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de quê? Aperfeiçoar. Aperfeiçoar. Então, o sofrimento que não escapa à soberania de Deus é usado pelo próprio Deus para levar-nos a ser melhores cristãos, a estar à imagem do Senhor, à maturidade cristã.
Por último, a oração. A oração. O texto que eu coloquei talvez não seja o melhor texto para isso. Notem comigo, vamos até 2 Coríntios, capítulo 13. Notem o versículo 9 que deixámos da semana passada para esta ocasião. Diz assim: porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós o quê? Fortes. E isto é o que pedimos. Em outras palavras, é isto que nós oramos por vocês. O vosso o quê? Aperfeiçoamento. Então, quando os homens não vêm quarta-feira de manhã orar, quando as famílias não vêm orar quarta-feira à noite, quando as mulheres não vêm orar na sexta, quando não há oração, irmãos com irmãos, são barreiras para o aperfeiçoamento cristão. Então, porquê que a igreja não é mais santa? Porquê que a igreja não é mais amorosa? Porquê que a igreja não é mais unida? Por causa das falhas em todas estas coisas. Das barreiras que colocamos ao aperfeiçoamento que Cristo quer fazer nas nossas vidas. Paulo quer que esta igreja chegue a esse aperfeiçoamento. Ele certamente quer que a igreja de Miratejo chegue a esse aperfeiçoamento. Então o que é que nós vamos fazer? Qual será a nossa decisão? Queremos chegar a crescer, chegar à maturidade ou não? O terceiro imperativo, ainda dentro deste ponto, é o consolai-vos. Consolai-vos. Este verbo, mais uma vez um imperativo, não é uma escolha que eu e tu somos chamados a fazer, mas sim algo que eu e tu somos chamados a obedecer. Significa alentar, confortar, animar, exortar ou exigir algo de alguém. Então o apóstolo Paulo usa aqui, mais uma vez, o presente para mostrar-nos que isto deve ser algo contínuo, algo que deve sempre estar a acontecer nas nossas vidas. E, mais uma vez, usa a voz passiva para dizer-nos que não é algo que eu vou fazer, mas é algo que eu devo esperar que outros façam comigo. O que ele realmente está a dizer aqui é: deixem-se consolar. Ou, dentro do contexto do que ele está a dizer, é: ouçam a minha repreensão. Ouçam a minha exortação. Acatem aquilo que eu estou a dizer. Bem, se ele está a dizer isto, é porque a igreja tem colocado barreiras para não ouvir aquilo que o apóstolo quer dizer à igreja. Não querem ouvir, não estão atentos àquilo que ele tem para dizer. Mas na igreja, eu e tu somos chamados a ouvir as repreensões, as correções, o conselho, aquilo que o irmão, o líder, a mãe e o pai têm a dizer, sendo cristãos. Notem em Colossenses 3,16 como o apóstolo Paulo esperava que isto acontecesse na esfera da igreja, na rotina da igreja, na vida da igreja. Colossenses 3,16, na tela está o texto, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. É isto que deve acontecer no seio da igreja. Mas infelizmente não é assim. Vejam comigo este texto de Hebreus capítulo 10, também vão ter que abrir comigo, Hebreus 10. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e versículo 25. Diz assim o texto: consideremo-nos também uns aos outros, também capítulo 10, 24 e 25, para nos estimularmos às boas obras, ao amor e às boas obras, melhor dito. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Se olhas atentamente a este texto e tentas criar um cenário ao que está a acontecer, é simples. Pessoas deixaram de ir à igreja porque não querem mais ouvir correções. Pessoas não vão mais congregar porque não querem ser corrigidas. Não querem o conselho bíblico. Não querem a verdade de Deus. Os ouvidos fecharam e agora só querem ouvir aquelas coisas que são aprazíveis ao coração do homem. Bem, na nossa igreja, nós queremos pessoas
que querem prestar contas, que querem o discipulado, que não fogem à correção, não fogem às chamadas de atenção e que querem ouvir as admoestações porque entendem que esse é o processo de santificação de Cristo na sua igreja. É assim que Ele nos vai tornar melhor igreja, mais unida, mais amorosa, mais santa. Um grupo de mulheres estava a estudar o livro de Malaquias, quando no capítulo 3 elas se depararam com um assunto do qual nada sabiam. Dizia assim a frase: "E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata." Este verso as deixou intrigadas porque elas não entendiam o significado quanto ao caráter de Deus ou o que Deus quer fazer. Então uma delas ofereceu-se para tentar descobrir como se realizava o processo de refinamento da prata até à próxima reunião. Entrou em contato com o ourives e marcou o horário com ele. Disse que iria ter com ele para que ele pudesse mostrar como é que ele trabalhava a prata. O homem colocou um pedaço de metal sobre o fogo e o aqueceu. Explicou que no processo de refinamento devia-se manter a prata no meio do fogo, onde as chamas eram mais quentes, de forma a queimar todas as impurezas. Ela perguntou se era verdade que ele tinha que se assentar em frente ao fogo enquanto a prata estivesse a ser refinada. O ourives respondeu que sim, pois tinha que ficar a olhar o tempo inteiro para a prata para evitar que ela fosse destruída com o fogo. A mulher então perguntou: "E como é que sabe quando a prata está purificada?" Então ele respondeu: "Isso é fácil, quando eu vejo a minha imagem nela." O Senhor quer santificar-te para que sejas como Ele. Ele quer que esta igreja seja a sua imagem. E nós não devemos colocar barreiras para que Ele faça essa obra em nós. Vamos até Hebreus 5. Hebreus 5. Versículo 11 diz assim: "A esse respeito, tenho muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado o quê? Tardios em ouvir." Uma barreira. "Pois com efeito, quando devias ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal." Fomos ordenados à santificação para sermos como Cristo. Em segundo lugar, rapidamente, fomos ordenados à união para sermos como Cristo. Fomos ordenados à união para sermos como Cristo. Novamente o nosso texto, 2 Coríntios capítulo 13. 2 Coríntios capítulo 13. Versículo 11 diz assim: "Quanto a mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos." E agora é isto que nos interessa, esta parte agora para este ponto. "Sede do mesmo quê? Parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todos os santos vos saúdam." Então nós vemos neste texto, nós podemos logo ver à primeira vista que o objetivo do apóstolo Paulo é chamar a igreja de Corinto à união, à unidade, com todos estes verbos. É isso que ele está a fazer. A união, isto é sempre bom lembrar, não é algo que eu e tu somos chamados a criar na igreja. Nós não fomos chamados a criar a união. Nós fomos chamados a preservar na união já criada, já estabelecida, já dada pelo Senhor à igreja. Vejam isso comigo. Vamos até Efésios, capítulo 4.
Efésios capítulo 4, versículo 1 até ao versículo 6, diz o seguinte: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar na unidade, ou a unidade. Notem, ele está a mandar-nos ou a ordenar-nos a manter a unidade. Não a criar uma unidade, ela já está estabelecida. A unidade do Espírito no vínculo da paz. E aqui ele mostra-nos de onde vem. Porque é que a igreja já está unida? Há somente um corpo e um Espírito. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então nós vemos claramente que a união já está estabelecida e que agora eu e tu somos chamados a viver nessa união. Bem, se voltamos à igreja de Corinto, a igreja de Corinto não vive isso. E por isso o apóstolo Paulo está a colocar estas ordens finais à igreja para que eles possam viver nessa união. Então o primeiro imperativo, voltando ao nosso texto, é sede do mesmo parecer. Sede do mesmo parecer. Novamente, sempre recordo isto, não é uma escolha que eu e tu somos chamados a fazer, mas sim algo que eu e tu somos chamados a obedecer. Mais uma vez está no presente, isso significa que é algo que deve ser contínuo nas nossas vidas, mas aqui aparece de forma ou na voz ativa. Este é algo que eu devo fazer, é a minha responsabilidade, eu devo procurar ser do mesmo parecer, o mesmo pensar, o mesmo sentir, pensar da mesma forma, ter a mesma mente. O que Paulo está a dizer é que eu e tu somos chamados a ter as mesmas convicções, as mesmas crenças. Era isto que ele ensinava às igrejas que ele estabeleceu. Notem na tela Filipenses 1, 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ao indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Pela fé evangélica. Então nós só podemos lutar juntos pela fé evangélica se pensamos igual. Se temos as mesmas convicções, se temos as mesmas crenças. E os mesmos fundamentos, se queremos a mesma coisa sobre a Bíblia, se queremos a mesma coisa sobre Deus, se queremos a mesma coisa sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se queremos a mesma coisa sobre o casamento, sobre o aborto, sobre a eutanásia, sobre todos estes pontos que, infelizmente, nos nossos dias, dividem a igreja. A igreja já não pensa igual sobre estas coisas. A razão é porque a igreja se tornou pós-moderna. O que é que isto significa? Que a igreja passou a dizer que cada um tem a sua própria verdade. Ou, no nosso linguajar, cada um tem a sua própria interpretação. Mas nós não somos chamados a isso. Nós somos chamados a pensar da mesma forma. A ter a mesma disposição mental. Esse é, aliás, o trabalho que os pastores devem fazer à medida que vão ensinando, mostrando à igreja como é a nossa cosmovisão, como devemos olhar para o mundo. Notem o que Paulo escreveu em Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade de quê? Da fé. A palavra fé aqui, no texto também de Efésios, mete-se aí, Gustavo, Efésios 4:13, a palavra fé aí é o conjunto, ou o corpo de doutrina que eu e tu somos chamados a crer, a observar, a proclamar. Devemos chegar a essa união, a essa unidade. É para isso que serve este imperativo. Então a igreja vive num dilema. E eu creio que há razões para isso. Há razões pelas quais eu e tu não pensamos da mesma forma. Há razões pelas quais eu e tu não sentimos o mesmo, não temos o mesmo parecer. Uma é-nos apresentada pelo apóstolo Paulo em Romanos 12:16. Notem o texto também na tela, diz assim: tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres o quê? Orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios quê? Olhos, algo que Salomão já disse em Provérbios, capítulo 3.
Então o orgulho é uma barreira para que eu e tu possamos pensar igual. Não somente isso, também no mesmo livro, Romanos 15, 5 e 6, diz: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui está a orar por estes irmãos. E talvez uma das razões pelas quais não pensamos igual é porque não oramos uns pelos outros para que pensemos igual, para que sejamos unidos na nossa mente, na forma como nós olhamos para o mundo, para Deus, para a palavra de Deus. Então isto é importante, sede do mesmo parecer. Mas não somente isso, o quinto imperativo desta secção é vivei em paz. Vivei em paz. Somos chamados, se nós tivéssemos que parafrasear o que Paulo está a dizer aqui, a ter relacionamentos harmoniosos, livres de disputas ou a reconciliar-nos com pessoas cujo relacionamento está quebrado. Bem, a igreja de Corinto, isto é pertinente, porque a igreja está em contendas, a igreja tem invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Tudo o contrário àquilo que o Senhor Jesus nos chamou. O Senhor Jesus nos chamou a ser pacificadores, a viver em paz. Aliás, ele disse que pessoas assim são bem-aventuradas, extremamente felizes. E não somente isso, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, se eu sou uma pessoa de paz, eu estou a trabalhar para a união da minha igreja. O Senhor colocou o propósito em João 17, 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, o Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, as pessoas que entravam na igreja de Corinto não podiam chegar a crer que Jesus foi enviado pelo Pai. O que pensam as pessoas quando entram na igreja de Miratejo? O que elas podem ver? O que elas irão pensar? Pink, um dos meus autores favoritos, dizia o seguinte: poucas coisas adornam e embelezam mais a profissão de fé cristã do que exercitar e manifestar o espírito de paz. Somos chamados a essa paz. No início do nosso culto, eu li o Salmo 133. Vamos rapidamente até ali, Salmo 133. E notem rapidamente uma análise muito rápida deste salmo, também é um salmo pequeno, a análise deve ser rápida. Diz assim: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então aqui é o tema, a união, a unidade entre os irmãos. E então diz-nos como é essa união, qual é a experiência, o que é que resulta disso. Diz assim o texto: é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Bem, então o autor leva-nos essa imagem de quando o sacerdote, ou neste caso o sumo sacerdote, era escolhido e era colocado de parte para a sua função, e a forma como ele era capacitado e santificado para isso era colocar o óleo sobre a sua cabeça. Esse óleo santificava esse homem e capacitava-o para o seu ministério. O que está a dizer-nos é que a união da nossa igreja irá capacitar-nos e santificar-nos para fazer aquilo que Deus quer. E não somente isto, o versículo 3 é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Esta água que descia da montanha e entrava pelo mar da Galileia e regava todo o terreno de Israel até ao sul. Isto produzia vida, trazia provisão para o povo de Deus. Isto trazia também bênção para todos eles, vida para a terra. É isto que faz uma igreja unida. Ela é uma bênção, interna e externamente. Ela produz vida por causa da sua união,
porque ela vive em paz, ela tem o mesmo parecer. Notem outra vez o texto, vamos até 2 Coríntios capítulo 13, melhor dito. 2 Coríntios 13. E talvez isto é o que mais me preocupa. Alguém podia perguntar, Mário, o que é que acontece se a igreja não é unida? Se ela não vive em paz? Se ela não pensa da mesma forma? Se ela se divide nas suas convicções e crenças? Notem o versículo 11, a última frase. E o Deus de amor e de paz estará o quê? Não sei se reparaste, mas isso é uma promessa. Está a dizer-nos, se nós vivemos desta forma, Deus, que é um Deus de paz e um Deus de amor, estará o quê? Conosco. O ênfase está na pessoa, não nos seus atributos, embora é importante porque recebemos essa paz e esse amor para vivermos uns com os outros, mas a sua presença é o ênfase. Numa igreja onde não há união, onde não há amor, onde não há santidade, Deus não está. Deus não está, tornou-se outra coisa qualquer, não é mais a igreja do Senhor. Aliás, nós podíamos ir mais longe e nós podíamos dizer num casamento onde isto acontece, Deus não está. Numa família, numa casa onde nós não encontramos união, amor, paz, Deus não está. Está outra coisa, não está o Senhor. A promessa é de que se eu e tu formos amorosos, se eu e tu formos santos, se eu e tu formos unidos, então o Senhor está aí. Estará connosco. Quem não quer ter o Senhor consigo? Novamente o texto, versículo 12, diz, saudai-vos uns aos outros com quê? Ósculo santo, literalmente com um beijo santo. Também esta era uma tradição que estava na sinagoga e que se transportou para a igreja quando ela nasceu. Era um beijo dado entre homens e homens, também bochecha com bochecha, também, isto é um detalhe importante. Isto porque há muitas igrejas que hoje estão a retomar esta tradição, estão a trazer de volta esta prática. E mulheres com mulheres, por isso o termo santo. Mas o termo santo não era só para a pureza em si do ato ou da tradição, mas a pureza era pela sinceridade da ação, do beijo que era dado. Quando as pessoas estavam chateadas naquele tempo, elas não se cumprimentavam desta forma. Quando Paulo ordena, porque é um imperativo, não é uma escolha a ser feita, que as pessoas se cumprimentem, que as pessoas se beijem com este beijo santo, ele está a chamar as pessoas a reconciliarem-se, a terem um maior afeto umas com as outras, porque este beijo era um grande afeto. Ainda hoje, mesmo na cultura portuguesa, é muito normal ver em famílias portuguesas o pai beijar o filho. Mesmo já grandes, dão beijo. Porquê? Porque é um ato de afeto, de amor, de uma grande ligação. E era exatamente isto. Era normalmente praticado na ceia do Senhor, quando o pastor, ao celebrar a ceia, chamava os irmãos a arrependerem-se dos seus pecados antes de tomar a ceia. E muitos se levantavam e se reconciliavam com o seu irmão e davam este beijo, um sinal externo de reconciliação, de amor, de afeto, uns para com os outros. Não somente isto, Paulo dá-nos um exemplo. Notem o versículo 12 ainda. Todos os santos vos saúdam. Quem são estes? Bem, Paulo está a escrever esta carta desde a Macedónia, talvez de uma forma muito específica da cidade de Filipos. E ele está a dizer, estes irmãos que estão aqui comigo, estão a mandar-vos também um beijo santo. Isto é interessante e talvez até um grande choque para a igreja de Corinto. Aqueles irmãos lá que não estão aqui connosco, que estão distantes de nós, que talvez nem conhecem a maioria dos irmãos desta igreja, eles mostram um cuidado, interesse, amores para connosco. Quanto mais nós que nos vemos sempre, que estamos sempre juntos, como devíamos estar muito mais ligados e ser muito mais afetuosos uns com os outros. União. É esse processo para mostrar quem Cristo é.
Durante anos, os cientistas imaginavam como é que as formigas de fogo, também vocês podem ver aí na tela, cujos corpos são mais densos ou mais pesados do que a água, conseguiam sobreviver a grandes enchentes que deveriam destruí-las. Como vocês podem ver, são todas juntinhas sobre a água. E assim elas sobrevivem durante semanas. Perguntavam de que maneiras colónias inteiras se transformavam em balsas que conseguem flutuar durante semanas. Bem, certo jornal relatou que num instituto de tecnologia, engenheiros descobriram que minúsculos pelos existentes nos corpos das formigas aprisionavam bolhas de água. Isso capacitava milhares destes insetos que se debatiam e lutavam na água individualmente a sobreviverem à enchente quando se juntavam, quando estavam unidos. O mundo deveria perguntar ou imaginar como pessoas de todas as nações vivem tão unidas, em paz, a pensar da mesma maneira. A igreja deveria dar resposta, falando acerca do príncipe da paz, do Deus de amores que os uniu. Certamente é isto que desejamos para a nossa igreja. União. União. Fomos ordenados à santificação, fomos ordenados à união para mostrar quem é Cristo, por último. E mais rápido, prometo, somos abençoados para revelar a Cristo. Somos abençoados para revelar a Cristo. Notem o versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Esta despedida, esta bênção final praticada por muitos pastores quando terminam os seus cultos, é uma bênção única em todo o Novo Testamento. Nunca antes o apóstolo Paulo, nem nunca mais depois disto, o apóstolo Paulo irá escrever desta forma. Normalmente na sua despedida, ele só diz a graça do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus, mas aqui ele menciona o Pai e também o Espírito Santo. E isto é algo extraordinário, é evidente para todos nós, a grande doutrina que temos diante dos nossos olhos. Então deixem-me dar-vos 3 coisas extraordinárias deste texto. Em primeiro lugar, é extraordinário porque revela quem é Deus. Ele é um Deus trino. Um ser, 3 pessoas. Um Deus, 3 pessoas. Um Deus que subsiste em 3 pessoas, que são coiguais, coeternas. Este é o nosso Deus. Este é o Deus da Bíblia. O Deus que eu e tu somos chamados a crer. O Senhor Jesus foi muito claro para os judeus. Se vocês não crerem que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Qualquer instituição, qualquer igreja que nega a divindade das 3 pessoas da Trindade não é igreja, não é salva. E isto fica muito claro aqui, que as 3 pessoas de Deus estão ali. São coiguais, coexistem umas com as outras. Mas não somente isto. Em segundo lugar, não sei se reparaste, mas a ordem não é a ordem normal em que normalmente a Trindade é-nos apresentado. Ou apresentada. Normalmente é o Pai, o Filho e o Espírito. Mas se olhas, Paulo apresenta-nos o Filho, o Pai e o Espírito. Bem, porquê? Porquê alterar esta ordem? Bem, o ênfase não está na ordem, mas sim no propósito redentor do que ele está a dizer aqui. Bem, como é que eu e tu chegamos à salvação? Bem, em primeiro lugar, Jesus mostrou a sua graça. Ele mostrou-se a este mundo, veio a este mundo, deu a sua vida voluntariamente por nós, pecadores, que não queríamos saber dele. Ele veio por nós, mostrou a sua graça, o seu favor imerecido para com os pecadores. Por meio dessa graça, eu e tu vimos o grande amor de Deus, o grande amor do Pai, que deu o seu Filho por nós. De antemão, na eternidade, ainda antes do mundo ser fundado. Mas não somente isso. Também eu e tu chegamos à salvação quando eu e tu entramos em comunhão com o Espírito Santo. Ele penetrou os nossos corações, ele convenceu-nos do nosso pecado, da justiça e do juízo. E ele transformou o nosso coração. Colocou a lei do Senhor nele. E passámos a ser novos homens, novas criaturas.
Vejam isto com os vossos próprios olhos. Vamos até Tito. Tito, capítulo 3. Versículo 4 diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Reparaste nas três pessoas da Trindade aí? O Pai, o Filho e o Espírito? Os três a fazerem a obra de salvação, de redenção das nossas vidas? Para que objetivo? Versículo 7, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então nós observamos neste texto este propósito extraordinário que é redimir as nossas vidas, mas em terceiro lugar, também nos mostra como é que a história da Bíblia sempre foi. Sempre o plano de Deus foi revelar o seu Filho. Desde Gênesis até Apocalipse, este foi o propósito de Deus. Esta é a grande história da Bíblia. Tantas vezes nós usamos a história da esperança, a raiz da fé, para mostrar isto. Que desde o início, desde que o homem caiu, desde que a serpente apareceu no jardim, o propósito divino sempre foi revelar Jesus. O descendente, aquele que pisaria a cabeça da serpente. E sempre vemos vislumbres dele no Antigo Testamento, até que ele surge, e ele é a grande revelação de Deus. E é por isso que ele provavelmente aparece aqui em primeiro lugar no texto. Então estas são as três coisas extraordinárias. Mas, na verdade, o que eu estou a fazer é fugir àquilo que provavelmente é o propósito de Paulo a escrever esta bênção final. Porque ele está a escrever à igreja de Corinto. E ele escreve coisas específicas para esta igreja. Eu diria soluções para aquilo que eles estão a viver naquele momento. Bem, para uma igreja que está dividida, em conflito, em fracções, em grupos, ela precisa da graça do Senhor Jesus. Uma igreja amargurada, uma igreja que não perdoa, uma igreja que não consegue resolver os seus conflitos, ela precisa do amor de Deus. Uma igreja que está na imoralidade, no pecado e não se arrepende, ela precisa da comunhão do Espírito Santo. Esta é a razão pela qual ele está a distribuir desta forma estes atributos das três pessoas da Trindade, para que a igreja veja que em Deus, no Senhor, na Trindade, está a solução para os nossos problemas. Está a solução para que eu e tu possamos ser uma igreja amorosa, uma igreja santa e uma igreja unida. Então, o que vai ser, igreja? O que vai ser, Mário? O que vai ser todos os que estão presentes? Queremos ou não ser este tipo de igreja? Queremos ou não mostrar a Cristo ao mundo? Queremos ter impacto na nossa comunidade, no nosso país, no mundo inteiro? Então, esta é a forma. É isto que o Senhor nos deixou. E vamos orar então por isto. Senhor, obrigado nesta manhã pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela verdade que há nela. Obrigado por concluirmos este momento desta segunda carta, onde aprendemos, Senhor, que Tu queres santificar-nos, que Tu queres que nós vivamos a união que Tu, Senhor, criaste para a Tua igreja. E, Senhor, que Tu nos deste todos os recursos, Tu nos abençoaste para que nós possamos mostrar quem é Cristo. Não temos desculpas. O único, Senhor, que nós fazemos nesta manhã é nos arrependermos de alguma coisa que há no nosso coração, que impede a Tua santificação, que impede a união desta igreja, que impede que o mundo possa ver Jesus em nós. Nós nos arrependemos, nós confessamos o nosso pecado, as nossas falhas e nós Te rogamos, Senhor, a Tua graça, o Teu amor, a comunhão com o Espírito,
para que possamos ser a igreja que o Senhor Jesus idealizou, orou e que projetou. Senhores, aqui estamos nós, a igreja de Miratejo, para ser a igreja que tu queres. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.